sensação de entregar uma prova achando que acertou tudo e depois conversar com seus amigos e perceber que tirou zero? Agora, imagina fazer isso, mas ao invés de uma nota ruim, perceber que perdeu milhões de reais. Se prepara para uma sensação mista de cringe e dó, porque esses são os erros mais caros da história. Esse aqui é o James Howells, um engenheiro de TI que foi uma das primeiras pessoas a experimentar com criptomoedas. Em 2013, ele guardava um pendrive num saco preto e a parceira dele, achando que era um saco de lixo, jogou ele fora. O que ela não sabia é que nesse pendrive o James guardava todo o investimento dele em criptomoedas. O James acabou não dando tanta importância na época, já que as moedas não valiam tanto assim. Ele foi até o aterro local, procurou um pouco, mas acabou desistindo. Na época, ninguém sabia o que era Bitcoin, mas ele já tinha comprado alguns. 8 mil, pra ser exato. O problema é que hoje isso vale quase 3 bilhões de reais. Quando James percebeu a valorização do Bitcoin, ele ficou extremamente desesperado e começou a tentar recuperar de todos os jeitos possíveis. Além de procurar com as próprias mãos, ele também tentou processar o governo, oferecer uma recompensa bem alta para quem encontrasse o bendito, mas nada resolveu. Ele não desistiu e no último ano anunciou que ia tentar usar a inteligência artificial para recuperar o pendrive. Mas, por enquanto, não conseguiu nada. Honestamente, se eu tivesse perdido essa quantidade toda de dinheiro, eu também estaria desesperada. O que me alivia um pouco é saber que ele não foi o único. Esse aqui é o Ronald Wayne, outro cara que perdeu muita grana. Você provavelmente nunca ouviu falar nele, mas esse homem foi um dos responsáveis pela criação da Apple, junto com Steve Jobs e Steve Wozniak. A grande questão foi que em 1976 ele resolveu vender os 10% da Apple que ele tinha por só $800. Ele fez isso porque tinha medo de a empresa não dar certo, além de que preferia muito mais a parte de engenharia do que a administração de empresas. Bem, se ele tivesse esperado até 2022 para vender, esses mesmos 10% valeriam cerca de 300 bilhões de dólares. Como essas pessoas conseguem dormir à noite sabendo que perderam bilhões de dólares assim? E infelizmente a história de terror com gente comprando e vendendo empresa não para por aí. Se você tem a minha idade, talvez você lembre da Blockbuster. Caso não, era basicamente uma locadora de filmes gigantesca que operava em vários países e fazia muito dinheiro. Sair para alugar um filme pro final de semana era uma coisa que fazia parte da rotina das pessoas no mundo inteiro no final dos anos 90. Até que em 1997, alguns jovens resolveram criar um sistema diferente. Uma empresa que entregava esses DVDs na sua porta. Eles chamavam Netflix. A empresa então foi crescendo aos poucos, até que no ano 2000, o cofundador Reed Hastings se encontrou com os executivos da Blockbuster. A ideia era fazer uma parceria entre as duas empresas, ou vender a Netflix para eles por $50 milhões. A equipe da Blockbuster deu risada da oferta da Netflix, porque eles achavam a empresa muito pequena e que isso era muito dinheiro. A Netflix então seguiu a vida. Hoje eles valem $241 bilhões e a Blockbuster faliu. E uma coisa bem parecida aconteceu entre o Yahoo e a Google. Em 1998, a empresa Yahoo recebeu a oportunidade de comprar a Google, porque eles ainda estavam começando. O valor dessa compra seria de $1 milhão. O Yahoo, por achar o valor muito alto, disse não. Porém, o Google acabou se tornando a maior ferramenta de busca do mundo, revolucionando a internet. E por isso, em 2002, o Yahoo tentou comprar a empresa de novo por $3 bilhões. Mas o Google fez a contraproposta de 5 e o Yahoo novamente achou muito caro. Eu achei que eles tinham aprendido com o primeiro erro, mas aparentemente não, porque em 2006 o Yahoo tentou comprar outra empresa, o Facebook. O valor que eles ofereceram foi $1 bilhão, mas o Facebook queria 1,1 bilhão e eles disseram não. Em 2008, o Yahoo começou a ter problemas e o valor deles caiu muito. E por isso, a Microsoft ofereceu $44,6 bilhões para comprar a empresa e tentar salvar eles. Mas acharam o valor muito baixo e disseram não. Em 2016, a empresa chegou no limite e estava perdendo $4 bilhões por ano, sendo obrigados a vender a empresa por $4,6 bilhões. Naquela época, o Google já valia 500 bilhões, o Facebook 330 bilhões e a Microsoft 300 bilhões. Aparentemente, o Yahoo não tem todas as respostas. Mas de todos os casos, esse aqui com certeza é o meu favorito. Essa é uma pintura que ficava do lado de fora de uma igreja histórica e turística na Espanha. Ela foi feita pelo Elias Garcia Martinez e se chama Et Homo. Como ela foi pintada em 1930, com o tempo foi se deteriorando. Algumas partes dela estavam falhadas e a tinta desbotada. Esse processo é normal em obras de arte que têm uma certa idade e normalmente contratam um restaurador profissional para arrumar a obra. Foi aí que uma mulher chamada Cecília Jiménez, de 81 anos de idade, viu a pintura desse jeito e se ofereceu para restaurar ela e deixar ela novinha em folha. Ela então foi contratada e depois de muito tempo arrumando a pintura com muito cuidado, ela ficou assim.
Ela arruinou uma pintura histórica que valia muito dinheiro. Mas essa história tem uma boa reviravolta. Apesar de ela ter estragado a pintura, ela virou meme e hoje em dia atrai milhares de turistas todos os anos só pra ver essa obra de arte. No fim, muito mais gente visita a igreja com a pintura assim do que originalmente. Há males que vêm pro bem, eu acho.